positivos deste repensar de planos diretores nas cidades envolvidas? Bom, os impactos positivos podem ser muitos, vai depender de como a coisa acontece. Veja bem, está se pensando muito a Copa como estádio. Né? Se fala muito em estádio daqui, estádio de lá, que vai ser reformado, não vai ser reformado, Salvador deu aquela polêmica, tá certo? Estádio e geralmente aeroporto, né? Por exemplo, se acontecer mesmo agora em Natal, por exemplo, o novo aeroporto, o vetor de crescimento de Natal vai mudar completamente. Ele está vindo para o sul, ele vai voltar para o norte, quer dizer, são coisas muito fortes que estão acontecendo na cidade. Mas veja bem, Copa não é só estádio, Copa também é turismo, a Copa é todo um processo de organização da cidade para receber essas pessoas e para depois continuar. Quer dizer, essa continuação é fundamental. Tá que é a questão do legado que a gente está falando, porque a gente impacta em turismo, impacta nas vias de acesso, impacta nos aeroportos, impacta em todos os sentidos. Mas né? isso pode ser muito bom, pode ser um impacto positivo ou negativo, depende de como você se prepara para receber esse material e como é que você faz as mitigações, tá certo? As medidas mitigadoras. Agora veja bem, a Copa, por exemplo, que vai acontecer em São Paulo, pode ser que você vai ter jogos em Cotia, por exemplo, você vai ter uma Vila Olímpica em Cotia, você vai ter hospedagem, não só na cidade de São Paulo, mas como tudo. Então você pode ter cidades de até 100 quilômetros ao redor de uma cidade sede, que vai ter impactos também. Então é muito importante se pensar nisso tudo e se organizar antes para não sofrer depois, tá certo? E ver quais são aquelas obras que vão ser feitas para a Copa e você vai ter depois um uso através de uma educação, através da cultura, através da melhora da qualidade de vida das pessoas que pagaram para ter tudo aquilo. É justo que elas usem depois. E aí eu te pergunto, o poder público é um dos grandes indutores, ele é um dos grandes investidores dessa questão, junto à iniciativa privada. Eu pergunto para você, o poder público valoriza a questão paisagística e se valoriza, até que ponto isso é valorizado? Antes de falar isso, quando você fala do poder público e falando da Copa, a gente vê que o poder público tem um papel fundamental, que é o papel de facilitador, tá certo? Hoje em dia, infelizmente, o poder público tem sido um forte atravancador de processo. Até em questões ambientais. Hoje em dia, a RIMA demora 2 anos para ser aprovado. Tá o RIMA, para quem não sabe, é o relatório de impacto ao meio ambiente, né? Isso, ambiental. Na verdade, você tem o EIA e o RIMA. O RIMA, você faz primeiro o estudo de impacto ambiental, que é o EIA, que é um estudo mais técnico, mais profundo. Isso é muito importante a população saber. E o RIMA, você traduz todo aquele monte de nomes complicados, científicos e tal, você traduz para a população poder entender. Então, o RIMA é feito para qualquer cidadão entender o que vai acontecer naquele local. Né? Então, veja bem, hoje em dia demora 2 anos, isso podia ser muito abreviado. Né? Então, já que você tem esses processos, seria muito interessante que você simplificasse, né, para você poder ter então uma ação, vamos dizer assim, do poder privado de uma forma mais efetiva e mais organizada também. Agora, respondendo a sua questão, você pode perguntar de novo o que você perguntou? Desculpa. A minha pergunta é se como boa parte desses investimentos vem do poder público, se o poder público tem uma preocupação com o paisagismo, com as questões paisagísticas, que é a tua especialidade, e em que grau tem essa preocupação? Então, o poder público tem teoricamente essa preocupação, sim, mas na prática a coisa é muito complicada, tá certo? Muita coisa acaba se perdendo em termos de burocracia, eu estou falando geral, né, porque esse programa está indo para o Brasil inteiro. Sim, nós estamos sempre falando exatamente. de linhas gerais, digamos. Linhas gerais, toda regra tem sua boa exceção. Então, sua boa exceção, exatamente. Mas, em geral, as coisas são muito morosas, são muito complicadas, tá certo? Mas eu acho que as coisas estão começando a mudar, né? Até porque esse congresso acaba de trazer uma coisa fantástica, né? Fantástica e, de uma certa forma, um pouco até assustadora, né? Só para ter uma ideia dos trabalhos de estudantes, né? Dos 250 trabalhos que chegaram para ser analisados, 150 eram da China. Teve 40 pessoas da China no congresso. Desses 150 trabalhos, provavelmente os 4 primeiros foram da China. Os 2 trabalhos americanos que vieram de escolas de paisagismo americanas eram de chineses, tá certo? Então, é um dado, tá certo? É um dado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as coisas estão acontecendo. O próprio prefeito de Paris estava aqui anteontem, no
CNT, mostrando, trazendo os trabalhos. Olha, nós sabemos, nós temos tecnologia para fazer Olimpíadas, nós queremos trazer a nossa contribuição, que é bacana todo mundo contribuir, mas também é importante que a gente tenha uma coisa filtrada e dirigida aos interesses do brasileiro, que a gente está falando aqui em sustentabilidade social, que é fundamental, não apenas a sociabilidade ambiental, que também é importante, tá certo? Mas a social é muito importante, a cultural é muito importante, né? Dar cultura para as pessoas, e o que eu estava falando, a pessoal também, né? Porque se a gente não estiver bem... Até porque sustentabilidade, na verdade, envolve 3 grandes tripés, né? A responsabilidade econômica, a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Nós vamos fazer agora um breve intervalo para nossos comerciais e a gente volta já já. Opa, mandaram esperar. Então, vamos continuar um pouquinho mais aqui enquanto a gente espera o nosso comercial, que deve ter dado algum problema na parte técnica aqui. E dá para continuar então mais um pouquinho? Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. A FIFA está recomendando nesses eventos, tipo Copa do Mundo, na Copa do Mundo, que é o caso da FIFA, a certificação Green Building. Né? Você já respondeu uma das perguntas que eu tinha que fazer, se era necessário. Se for necessário não é. Quer dizer, você pode fazer uma obra que tenha várias características verdes sem que necessariamente você tenha certificação. Agora, diz o seguinte, essa certificação, ela encarece o custo do projeto? A certificação, ela pode encarecer ou não, depende muito da fase quando você começa a pensar em termos de sustentabilidade. Se ela for começada desde o início, no processo do projeto, todos os profissionais participando junto, você praticamente não tem um custo elevado, muito elevado, tá certo? Agora também depende muito das soluções como você faz, e inclusive da organização dessas soluções. O que eu quero dizer? Por exemplo, qualquer campo de futebol vai ter ali uma grande área de estacionamento, tá certo? Isso é bom ou isso é ruim? Depende de como for feito. Se isso aí for simplesmente um grande asfalto, né, completamente árido, sem árvore nenhuma, vai ser uma coisa talvez ambientalmente muito ruim para a cidade. Ah, mas eu preciso também ter uma área de show. Mas precisa ser nesse estacionamento, ou o show deve ser dentro do estádio, o estádio a ser organizado. Eu estou falando porque são sempre os argumentos que eles nos trazem, tá certo? O show deve ser dentro do estádio e lá fora ser estacionamento mesmo. Se for estacionamento, ou então feira livre, que muitas vezes o pessoal usa os estacionamentos para feira livre, puxa, então vamos arborizá-lo. Por que fazer um piso impermeável? Por que não fazemos um piso permeável? Tá certo? Então, agora, piso permeável custa mais caro que asfalto. Custa por enquanto. Por quê? Porque o piso impermeável, hoje, você tem ainda poucas indústrias fazendo. Né? Mas a partir do momento que existir demanda, você vai ter um barateamento nesse meio. Assim como qualquer tecnologia. Tá certo? O celular custava uma fortuna. Eu lembro que parecia um tijolo, custava carésimo. Hoje em dia todo mundo tem, o que é ótimo. Tá certo? Então, se você fica aquele paradoxo da Tostines, né? Fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Quer dizer, é a mesma, colocado dessa maneira assim, é caro porque ainda não é utilizado, mas se utilizar também vai ficar mais barato. Então, talvez agora seja uma grande oportunidade para começar a usar esse tipo de coisa, tá certo? Que é muito bom. Então, pensar sempre no equipamento como elemento bom para a cidade e não simplesmente como elemento que vai resolver aquela questão. O estacionamento foi só um exemplo que eu dei, mas veja bem, os campos de futebol, as escolas utilizando, quer dizer, como é que você pode fazer tudo isso para realmente você ter um uso mais efetivo, né, e um custo menor para a sociedade. Muito bem, estamos tendo aqui um excelente papo com o Benedito Abud sobre a questão da sustentabilidade do verde. Agora sim nós vamos para o nosso intervalo comercial. Fica aí que a gente volta rapidinho.
governo federal está promovendo a inclusão digital nas escolas públicas do país. Foram distribuídos 24 mil laboratórios de informática com conexão